Televisão no YouTube. Deixa eu só acertar aqui a câmera. Deixa eu só acertar aqui direitinho. Ver se está tudo certinho. Está todo mundo me vendo direitinho aqui. Qualquer coisa que tiver com áudio ou visual aí, eu estou lendo os comentários e eu consigo arrumar, se for o caso. Olá, pessoal. Boa noite. Todo mundo muito bem-vindo aqui. Hoje a gente vai falar sobre vinhos tintos, rosés e brancos, se isso tem uma diferença, que interferência isso tem. Pode ser que seja a sua dúvida, pode ser que você seja iniciante no mundo do vinho ou um apaixonado como eu. De qualquer forma, a gente compartilha do mesmo propósito aqui. E hoje eu vou falar e mostrar para vocês que essa coisa de branco, rosé e tinto vai um pouco além das aparências. Não é só o visual que é bonito, ou que é esse tipo, ou que é aquele, mas tem alguns outros detalhes que agora eu vou contar para vocês e que vai, com certeza, ajudar vocês a descobrir o que vocês gostam, o que harmoniza mais. Então, basicamente, assim, o primeiro item é as diferentes uvas, ou seja, as cores, as diferentes cores de uvas. Tem uvas que, assim como vinho, são brancas, rosadas, vermelhas, tintas, escuras, variando assim diversos tons de tintos. Também isso provoca impacto no sabor. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre qual é que é a influência dessa cor no sabor, ou as características de cada uma. E o processo produtivo, que tem as suas diferenças para poder chegar nesses vinhos. E tirar o melhor proveito dessas frutas aí. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, a cor, ela vem das cascas. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera, que não está muito bem enquadrada aqui. A cor, ela vem das cascas da uva. E a nossa mente, né, por associação de ideias, muito tranquila, o que a maioria da população conhece são as uvas de mesa, aquelas uvas que a gente compra no supermercado para comer, que são graúdas, e não são as uvas que são usadas para fazer vinhos, mas a cor é uma analogia perfeita. Então, a gente conhece essas uvas que são verdes, meio amareladas, rosadas e vermelhas. Nas uvas para elaborar vinho fino, enfim, vinho, é a mesma situação, só que é outra espécie de uva. Então, uvas verdes e amarelas vão gerar o quê? Vinhos brancos. Uvas escuras ou tintas vermelhas vão gerar tintos e brancos também. Já a gente vai falar sobre isso. Então, um exemplo excelente para falar aqui para vocês é a Pinot, que é uma uva de origem francesa, que tem 4 tipos mais conhecidos, que é a Pinot Blanc, que é uma uva branca, da qual se faz vinhos brancos, a Pinot Gris, que faz vinhos brancos e rosés, porque ela tem uma casca cinza violácea, então ela tem um pouquinho de cor, e através dela a gente consegue fazer um vinho rosé ou um vinho branco. Tem a Pinot Noir, que é mais conhecida nossa aqui do Brasil, temos vários vinhos nacionais aqui. Eu acredito que você já tenha provado algum, talvez até mesmo sem saber, porque ela também é utilizada em cortes para fazer espumantes. Ela dá um corpo excelente e dá uma cremosidade, assim, é bem legal. E a Pinot Noir, né, então ela é uma uva tinta, e ela é usada para fazer tintos ou brancos, ou rosés, mas principalmente rosés. Branco não, tô enganada. Ela é uma uva tinta que é usada para fazer tintos e rosés, quer seja vinho tranquilo ou vinho espumante. E tem a Pinot Meunier, que é uma uva típica da região de Champagne. Quem já tomou champanhe ou quem mesmo já foi lá para a França já viu. Ela é uma outra Pinot tinta, que é muito típica, usada para fazer espumantes por lá. Eu nunca tomei, né? Mas é um exemplo da família aí da Pinot, que atende todos os estilos de vinhos. E todas as uvas usadas para vinho podem ser usadas para fazer espumantes brancos
rosés ou tintos. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo vocês aqui. Muito legal a participação de todos aqui. Então, o sabor, a gente já viu essa diferença básica. Agora, o sabor dos tintos vem das cascas e dos brancos vem da polpa. Então, qual é a diferença aqui? Casca, a gente, é uma estrutura da baga que é diferente das polpas. Então, todas as uvas têm uma casca, obviamente, e todas têm uma polpa. Então, o que acontece? As cascas concentram a cor. E isso vai variar conforme o tipo de uva. Então, as cascas concentram um sabor bem forte. É ali que está o sabor. E elas, nas variedades tintas, elas têm o quê? Os antioxidantes, que dão elementos de cor. Entre eles, os taninos, são um tipo de antioxidante também, que nós vamos falar isso em uma aula só sobre taninos. Mas tem os diversos tipos ali de antioxidantes e eles são pigmentados. E para poder extrair essa cor, essas cascas, como elas estão nas cascas, essa cor precisa ficar em contato com o mosto da uva, que é a uva espremida, que não é o suco, mas é a uva espremida, como se fosse o suco, né? Não é um suco porque a gente chama, o termo correto é mosto, quando a uva foi esmagada, saiu o caldo que está ali dentro da polpa. Então, em contato com as cascas, vai tendo o quê? Essa extração da cor. As cascas também concentram mais vitaminas que a polpa. E elas são mais ácidas que a polpa. Não que a polpa não seja ácida, ela tem muito excelente acidez, mas as cascas são ainda mais. Então, assim, já deu para ver que tem essa diferença. Então, esses antioxidantes de cor, eles só tem nas variedades tintas, assim como o tanino, são exclusividade das uvas tintas. Já a polpa, que é utilizada para fazer os vinhos brancos, a polpa é translúcida, independente do tipo de cor de uva. Em todas as uvas ela é translúcida, né? O que é? Ela é assim transparente, ela deixa a luz passar. Por isso que a gente fala que é translúcida, parece uma gelatinazinha. Quem já espremeu uva aí sabe, quem já comeu uva, que já tirou casquinha, sabe o que eu estou falando. E para fazer vinhos brancos, serve uva de qualquer cor, porque as cascas são removidas do processo. Então, é assim que a gente consegue fazer ou ter vinho branco a partir de uva tinta. As polpas, elas agregam sabores mais suaves, mais simples, como se fosse a fruta fresca, perdão, ou descascada. Então, são sabores mais ou menos similares, e o processo de vinificação pode potencializar algumas coisas. Mas eu não vou entrar em tão nível de detalhe, porque o meu objetivo aqui é dar uma informação básica que vai te ajudar a entender as diferenças e escolher os produtos. Então, como é que é? Existem vários tipos de vinificação. De vinificação básica, de método típico. Então, o que a gente chama de vinificação em tinto quando quer produzir vinho tinto. Qual que é o objetivo da vinificação em tinto? É obter a máxima extração de cor, porque a cor é muito importante para os tintos, e dos aromas e do sabor. Então, o que se usa aqui? Se usa a fruta inteira. Sim, ela é separada do esqueleto, que é o engaço, né? Tem o cachinho de uva, separam-se as bagas, descarta-se o engaço, que é aquele esqueletinho lenhoso que segura todas as bagas. Mas a fruta, no caso as bagas, são esmagadas inteiras. E a casca fica presente. Então, vai a casca, vai a polpa, vai o mosto e vai a semente junto nesse período, porque não tem como extrair a semente de dentro das bagas. Só tem que ter cuidado para não prensá-las, porque se prensá-las, aí pode passar um gosto amargo, um gosto que é indesejável. E em se tratando de vinificação em tinto, quanto maior a temperatura do processo, mais rápido vai acontecer essa fermentação alcoólica. Por quê? Porque as leveduras se multiplicam com mais velocidade, elas metabolizam os açúcares da uva com mais
rapidez. Então, no caso da vinificação em tinto, quanto mais quente a temperatura da vinificação, mais rápido fermenta e mais extração de cor é promovida. Então, geralmente, a temperatura é mais alta, de 18 a 30 graus centígrados, mais ou menos. Porque acima de 30 graus pode acontecer de provocar um sabor de cozido no vinho. E ninguém quer isso, né? A gente quer um produto encorpado, mas não cozido, né? Então, para isso, a gente vai procurar uma geleia de uva, né? Não é o caso aqui. E a vinificação em branco, então, a gente procura o quê? Como a gente não vai ter a cor das cascas, o que a gente procura? O frescor e a acidez dessa polpa. Então, o processo vai ser com uma temperatura mais baixa e, portanto, a fermentação vai ser mais lenta. E quanto mais baixa, mais frio, daí é melhor. Porque o calor, ele tende a, no caso de brancos, meio que destruir ou não potencializar que esse sabor gostoso, que esse frescor, esses aromas dos brancos, que são mais delicados, que eles sejam extraídos. Então, a temperatura tem que ser mais baixa. Então, o que acontece? Para os brancos, sai a casca logo no início do processo e vai só o suco ou o mosto que foi extraído dessa polpa. Então, ali os sabores são mais frágeis, então se faz logo essa separação de cascas da parte sólida e fica só a parte líquida fermentando. Então, a faixa de temperatura é entre 7 e 18 graus. Veja, os tintos começam a partir de 18 graus, né? Então, os brancos terminam aí nessa faixa, de 7 a 18, então eles levam um pouquinho mais de tempo, uns dias a mais, em comparação com a vinificação em tinto. E o resultado, então, no caso dos tintos, são produtos de sabor mais robusto e mais encorpado, que vão ter também mais álcool, e que é uma característica das uvas tintas, delas terem potencial para gerar mais álcool e mais corpo. Então, gera um produto robusto. E os vinhos brancos geralmente são mais frescos, mais leves, e podem ser, em alguns casos, até um pouco adocicados na percepção do paladar. Não que eles tenham açúcar, mas eles vão ter o quê? Muito mais sabor com menos álcool. Muito mais aroma com menos álcool em relação aos tintos. E a vinificação em rosé, então, para resultar esse produto. É o melhor dos dois mundos, porque a gente consegue no rosé tanto o frescor ácido dos brancos, como a cor dos tintos, né? Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui já se deparou, né? Com as cores, né? O vinho tinto aqui. Vou mostrar aqui um rosé, né? Assim, a cor, quase um vinho branco, né? Então, para fazer um rosé, é um contato com as cascas da uva tinta, só que esse contato é rápido. Ele é bem menor, bem menos tempo do que uma vinificação em tinto. Então, as uvas são prensadas, ficam um tempo mais curto em contato com as cascas e depois essas cascas são retiradas. E a vinificação segue como se fosse em branco. É o mesmo processo. E aí eu tenho aqui também um vinho branco para mostrar para vocês, para mostrar a diferença de cor aqui. Os rosés são deliciosos e eles têm uma particularidade em relação aos brancos e tintos, que os rosés não são bons para envelhecer, gente. Os tintos, se a gente tiver um tinto encorpado, que passou por barrica, que ganhou corpo, e os tintos, assim, de médio a alto corpo, que tem, assim, um potencial, uma estrutura para envelhecer, eles podem passar por esse processo. Mas os brancos não vão ter isso. Então, o branco, o rosé, na verdade, ele é o quê? Ele é como a vida. A vida é agora. Então, ele é para ser bebido agora, hoje. Ele não é para deixar para amanhã de modo algum. Então, a gente sabe, né, que a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, o rosé tem o melhor, tem as características dos dois. Conclusão, né, gente? Precisamos dos 3 tipos de vinhos.
Porque a gente tem diferentes ocasiões aqui. A gente tem ocasiões de dia, de noite, a gente tem frio, calor, tem a primavera, tem o outono, e para cada uma dessas ocasiões tem o vinho ideal. Certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Eu posso responder para vocês agora? Gostaram dessa aula? Vão mostrar para os amigos? Vão testar? Vão prestar atenção nos produtos? Contem aí para mim nos comentários. Bom, então eu vou encerrar por aqui, gente. Vejo vocês na próxima segunda-feira para a gente falar mais um pouco sobre vinho. Um beijo e até a próxima segunda.